que a gente tem feito toda terça e sexta, aqui pelo Facebook do Publish News, em que a gente traz pessoas para apresentar soluções que conseguem minimizar a história dessa crise que está assolando aí todo o mundo, né? Não só o mercado do livro, mas toda a economia de todo mundo. E hoje a gente vai falar sobre financiamento coletivo, e eu tenho aqui do meu lado, estou quase que na dança do machixe, com um homem no meio, duas mulheres fazendo sanduíche. Raíssa Pena, diretora de publicações do Catarse, e Camila Pelingeiro, diretora da agência de conteúdo Mapalab. Super obrigado a vocês por terem vindo. A gente tinha combinado, assim, da gente começar com uma cisânia, com uma polêmica. É vaquinha ou não é vaquinha? Então, maravilhoso a gente começar por aí. Eu vou levantar e tenho certeza que Camila vai cortar. É o seguinte, eu entendo o valor da gente usar o termo vaquinha virtual, assim, eu acho que ele, como último recurso de explicação para pessoas que não têm muita familiaridade com internet ou com crowdfunding, eu acho que ele é válido, mas especificamente para crowdfunding de publicações, eu acho que a gente tem que falar o nome da coisa mesmo, que é o financiamento coletivo, né, assim, o termo vaquinha, eu acho que ele tem a ver com conotação de doar, sabe, essa coisa assim de, vou fazer o bem e sem querer nada em troca, e o financiamento coletivo de publicações, ele envolve muitas trocas de valores, né, envolve tanto o valor de acreditar numa ideia, num autor, numa editora, quanto o valor de receber uma recompensa física. Então, eu acho que usar o termo financiamento coletivo é mais estratégico para a gente como profissional, como mercado, porque posiciona o crowdfunding como modelo de negócio mesmo, né, e não como uma alternativa super que não tem a ver, assim, com o negócio. Então, acho que Camila concorda aí, né, Camila? A gente já conversou sobre isso antes, né, Raíssa? Assim, quando a Mapa começou a estudar financiamento coletivo e a gente, inclusive, contratou uma consultoria para ajudar a gente a entender melhor e como que a gente poderia formatar esse modelo de negócio dentro da agência, foi justamente esse foi o nosso maior obstáculo, que os autores ficavam, não, mas eu não quero fazer uma vaquinha, mas vocês são todas editoras há 1 milhão de anos, por que a gente não pode publicar normal? E eu falei, e a nossa resposta era sempre assim, gente, financiamento coletivo não é vaquinha, financiamento coletivo não é você pedindo para sua mãe e para sua tia ajudarem você a publicar o seu livro, porque você acha que você não tem competência para ter uma editora, ou seu livro não é bom o suficiente. Não tem nada a ver com isso, sabe? Na verdade, financiamento coletivo é um modelo de negócios, ele funciona quase que como uma pré-venda, e mais do que isso, ele é ele é um formador de comunidade, ele é uma forma de você chegar junto do seu público, sabe? Eu acho que humaniza o autor, porque o autor não fica naquela posição passiva, sabe? Aonde a editora dita as regras e ele simplesmente, sabe, ele escreveu o livro, mas ele perde controle sobre sua obra. Eu acho que, pelo contrário, ele passa a ser um protagonista junto com o seu texto, junto à sua comunidade, junto à sua rede de leitores. E aí, esse termo vaquinha acaba que fica pejorativo, porque fica um pouco com essa, sabe, com esse ranço, sabe, de que você não é bom o suficiente para publicar pelas vias atuais, né, pelas vias normais. E não é, né? Eu acho que nesse mundo que a gente está aí vendo um monte de novas formas de publicar, existem vários suportes, que nem é só o livro impresso. Eu acho que o financiamento coletivo vem para amarrar, sabe, toda essa necessidade que a gente tem hoje de que o livro vá além do livro. Uhum. E eu acho que a narrativa do vaquinha, do doação, ela te leva como autor só até um ponto, mas ela sozinha, ela não consegue construir essa comunidade, construir esses pontos, ou até mesmo te ajudar a bater sua meta, né, porque a gente até, quando a gente conversa sobre estratégias de
de campanhas bem-sucedidas. A gente sempre tenta pensar nos círculos sociais, nos seus círculos de contatos, de amizades, e de até onde o seu trabalho já foi, né? Então, quando você vai nessa narrativa do vaquinha, do me ajuda aí, que eu, inclusive, tenho pânico do me ajuda aí, porque não é isso, a gente né? proíbe todo mundo de falar me ajuda. Pelo amor de Deus, continue evangelizando para não falar, porque, né, assim, é uma estratégia que não vai te levar muito longe. O vaquinha, ou doação, ele vai conseguir um apoio de, sei lá, da sua mãe, do seu melhor amigo, e alguma coisa assim, mas ele não vai conseguir trazer, que é legal até um ponto, que é ótimo. O seu amigo também compra o seu livro na livraria. Exato. Ele vai te ajudar de qualquer maneira, ele vai te apoiar, e ele vai te ler de qualquer forma. Né? Ele vai te apoiar. Exato, ele vai te apoiar, inclusive, se a narrativa for de financiamento coletivo, não, independente de qual é, sabe? Exato. Mas os seus leitores, você vai galgar e crescer sua comunidade mesmo se você for na narrativa profissional. Assim, as pessoas, elas precisam apoiar a sua campanha porque elas querem que o seu trabalho exista. Né? Então, eu acho que é até uma coisa estratégica mesmo, assim, um jeito estratégico de pensar e de botar a sua narrativa no mundo, assim. Não, eu acho que dependendo da forma que você empacota isso, sabe? O financiamento coletivo é só o começo, sabe? Porque assim, existem várias formas de você fazer isso, porque o bom do financiamento coletivo é que você é livre para fazer o que você bem quiser. Então, não, eu quero fazer uma edição especial, essa edição não vai para a livraria, ela não vai estar disponível em e-book, ela não vai estar em audiolivro, ela não vai estar em nada. É só para essa galera que chegou junto aqui, porque é um projeto especial para quem já é meu leitor, para quem me lê, me conhece e para as pessoas que chegaram durante a campanha. Mas eu não quero que isso circule mais. É uma forma, sabe, de você dar um mimo aí para quem já está contigo sempre. Ou o financiamento coletivo é só o começo, sabe? Porque você já formou uma rede, você já fez um zoom, já teve um monte de compartilhamento, já teve um monte de gente, você já disparou trecho do livro, você já, sabe, você já fez todo um trabalho anterior ao livro acontecer. E aí, quando ele finalmente acontece, e ele é, enfim, editado, publicado, e que ele chega na rua, ele pode ir para a livraria. E aí é só um começo, ele já vai para a livraria com 500, 1000 exemplares vendidos, 300 que seja, sabe? Mas ele já vai com livros vendidos, exemplares vendidos de pessoas que já vão ler antes mesmo do livro chegar na livraria. O que é ótimo. E Camila, você é também editora, né? E você sabe muito bem que quando chega num momento de crise como esse, uma das primeiras coisas que o editor faz é colocar o pé no freio e suspender os lançamentos. Teve notícia aí nos jornais da semana passada que a Companhia das Letras suspendeu os lançamentos de maio, né? Que é uma das maiores editoras do Brasil, tá vendo que não vai conseguir colocar os livros, mesmo porque não tem onde vender. Você acha que esse modelo se molda também? Você não, vocês, eu quero a resposta das duas. Você acha que esse modelo de financiamento coletivo vale para esse livro que já está pronto, que a editora já estava com ele na ponta da agulha e que suspendeu esse lançamento agora por conta da situação? Eu acho que o financiamento coletivo é isso, porque assim, o financiamento coletivo é uma ação que acontece dentro da internet. E na internet estamos todos, né, sei lá, o dobro do tempo que a gente ficava normalmente. Então, a chance do seu livro ser visto nesse momento é imensa, sabe? O seu projeto é imenso, dele chegar nas pessoas. Eu, muito honestamente, eu acho que a gente tem um problema, e é uma coisa que eu e Raíssa conversamos também na semana retrasada, acho que na primeira semana, de quarentena, a gente conversou sobre isso. Vale a pena colocar livro agora na pandemia? E a Raíssa me respondeu, Camila, depende, sabe? Se for uma coisa muito nova, uma coisa que ninguém sabe quem é, ninguém viu, eu acho mais difícil das pessoas apostarem. Mas se a gente está falando do catálogo tradicional da sua editora, dos autores que têm uma boa comunidade, do tamanho da sua rede, é um livro que está sendo lançado, sabe? É um produto cultural que está sendo lançado, que ele pode ser lido online no momento de uma pandemia. E se você se organizar direito, e esse livro, como você diz, estiver na ponta da agulha, no momento que fechar a campanha, você dispara o e-book. Até você ter tempo de
colocar na gráfica, produzir, tá mais difícil de você imprimir agora uma tiragem comercial e se preocupar com condições sanitárias, aonde você vai colocar isso, se o seu depósito está ou não funcionando. Então, assim, tudo isso pode acontecer? Pode, e é ótimo que aconteça. Mas existem formas, inclusive, de fazer com que o livro chegue muito rápido na casa das pessoas, entendeu? O cara recebe o e-book primeiro, de graça, para ler onde ele quiser, e depois, com calma, ele vai receber o livro. Então, assim, mesmo no momento de pandemia, no momento de isolamento social, onde estamos todos distantes, também é bom você contar com um livro novo, quentinho, sabe? Do seu autor que você curte. E eu acho que, para isso, campanhas rápidas de financiamento coletivo, não aquelas que se estendem por 30, 60, mas se você faz uma boa campanha de 3 semanas, eu acho ideal, eu acho muito bom. Eu acho, sim, concordo. Achei legal que você levantou esse ponto aí de que as pessoas estão mais online, a gente está consumindo mais coisas online, digital, à distância, EAD, etc. E eu acho que algumas pessoas que conversam comigo, alguns autores, editores, devem ficar aflitos, porque quando chega para mim com uma dúvida muito estratégica, assim, querendo que eu seja a pessoa que vai fazer o tira-teima, eu falo, depende. E eu vi o... Você vê como é que eu não falei mentira. Sim, real. E eu vi na live com Camila Cabete, eu fiquei muito aliviada que ela respondeu uma pergunta também com depende, porque é uma estratégia, gente. Estratégia, depende. Então, assim, né, não adianta a gente falar que o crowdfunding ele vai resolver os problemas das editoras de todos os portes, ou ele vai ser o modelo que vai resolver o problema de todo tipo de livro, todo tipo de gênero, todo tipo de nicho. Não é assim que funciona, né? Mas, e eu acho também que está todo mundo um pouco perdido, um pouco sem saber em que terreno que a gente está pisando com essa crise toda. A gente não sabe quando que vai acabar, se vai acabar. Mas eu acho também que está rolando uma discussão que eu não sei se eu concordo muito, que é assim, o mundo depois da pandemia vai ser diferente, vai ser outro. As pessoas vão ter outro comportamento. Cara, eu não acredito muito nisso. Também não. Eu acho que tem algumas coisas, claro, né, que vão mudar algum tipo de comportamento, mas assim, o cenário, a perspectiva, a mentalidade, nossa, ela tá abalada, mas ela continua parecida, né? Então, por exemplo, eu vi aquela notícia que vocês devem ter visto também da loja da Hermès, que reabriu lá na China, e bateu recorde de venda num dia. Então, assim, eles venderam o equivalente a 12, 14 milhões de reais num dia. Assim, gente, porque, né, tudo que capitalismo tá aí, as pessoas estão né? As pessoas tudo querem que eu comprar. Quero na pandemia, tô louca. Se eu não sair daqui, não for na Hermès, me mato. Então, assim, existe um tipo de otimismo, de achar que as relações vão mudar, as pessoas vão ter outro tipo de comportamento. Cara, pode até ter alguns shifts, assim, né, algumas modificações no comportamento, mas o marketing, as relações que a gente estabelece enquanto marca com as pessoas, eu acho que elas não vão se modificar, assim, né, por causa da pandemia. Então, é isso que eu fico pensando, assim, por exemplo, na hipótese que o Léo levantou, né, de uma livraria que estava que está segurando aí lançamentos por causa da pandemia. O crowdfunding pode funcionar, sim, para alguns títulos, principalmente para aqueles que já estão com expectativa, né, que as pessoas já estão ali esperando, nossa, quando que vai sair o volume 3 dessa saga? Meu Deus, essa edição incrível de Machado de Assis. Então, assim, esse tipo de título que gera o senso de urgência, que gera o maravilhoso fetiche capitalista, né, as pessoas quererem muito aquele objeto, esse tipo de livro é o que eu acho que vai funcionar agora. E isso não é porque é pandemia, isso é porque é crowdfunding, porque é venda, porque é marketing, porque é o tipo de relação que a gente já tem, sabe? Então, o que eu estou querendo dizer com isso tudo é que eu acho que a pandemia ela é uma lente de aumento, assim, para as coisas, para os cenários, assim, ela não modifica, ela não vira de cabeça para baixo o funcionamento das estruturas, sabe? Eu acho que ela é uma lente de aumento para as fraquezas e para as potências do seu negócio, da sua editora. Então, se você tem um livro que você não está botando muita fé nele, por que você vai lançar ele no crowdfunding agora? E por que você acha que se você não está botando fé, as pessoas vão botar?
Então, assim, não, a estrutura, ela tá tensionada, mas ela é a mesma. Né? Não, eu penso, e eu acho que eu penso também muito nisso, e eu penso assim, você não vai... aquele livro que você espera que ele venda 200 exemplares no ano, ele não vai aumentar, ele não vai vender 5.000 exemplares no crowdfunding só porque você está fazendo crowdfunding. Você vai continuar vendendo os 200 exemplares. E se você consegue bater a meta com 200 exemplares e realizar o livro, cara, que maravilhoso! E já é um sucesso, entendeu? E eu acho que é muito importante a gente também saber qual é o tamanho do nicho de cada livro, qual é o potencial que cada livro tem. Sabe, se você consegue pegar um projeto que é mais difícil, que é um projeto de um autor desconhecido, mas que ele tem uma rede pequena, mas é um livro de um tema mais específico, ele não vai vender 5.000 exemplares, ele vai vender 200. E você monta uma campanha para vender 200 exemplares com sucesso e você chega lá. E de novo, isso pode ser só o começo, depois você coloca ele num POD, entendeu? E aí você vende sob demanda e ele vai continuar existindo, sabe? Então, e é isso, livros que têm muito apelo, eles vão ter sempre apelo, sabe? E você vai conseguir... e o que eu mais gosto, assim, no financiamento coletivo é que você tem a chance de oferecer... como é que eu vou dizer? Você consegue se conectar com o leitor de uma maneira que é muito bacana, é muito da idolatria, sabe? Então você consegue gerar desejo, você começa a misturar, você começa a mexer com os sentimentos, sabe? Que a pessoa quer que aquilo aconteça, ele quer mais, ele quer o livro, ele quer a recompensa, ele quer o postal, a camiseta, ele quer fazer uma live com um autor que mora na China, sabe? Então ele quer poder participar desse ambiente, sabe? Porque eu acho que tudo isso humaniza... eu acho que isso, para mim, é o melhor do financiamento coletivo, que é você humanizar todo o processo de produção de um livro, porque as pessoas ficam... Né, eu sou editora há 20 anos, e há 20 anos que eu ouço: ai, gente, mas você é editora, ai, que glamour, né? Aí eu me vejo catando caixa de livro no depósito e eu fico, olha, maior glamour. E vocês falaram muito a palavra estratégia, né? E por mais que a Raíssa já tenha dito que tudo depende, mas existe um roteirinho meio básico aí também, né? Para você ter um sucesso numa campanha de financiamento coletivo. Eu acho que a campanha de financiamento coletivo ela precisa ser pensada. Eu acho, isso é uma coisa que eu estava conversando com o Tomás, que é o presidente da Libre, hoje de manhã, no grupo da diretoria, e ele estava falando assim, a gente tem um problema muito sério, porque ou a gente faz o livro ou a gente faz marketing, e a gente precisa entender que a gente precisa fazer os dois. E eu vejo que isso é o grande problema das editoras independentes. Eu falo exclusivamente das editoras independentes porque é onde eu atuo há 20 anos. Que isso é um pouco verdade. Às vezes a gente não tem tempo, a gente está tão enlouquecido produzindo livro, né, fazendo a edição, que a gente não consegue pensar no marketing. E aí, só que você não tem mais ninguém, é só você. Você é o único nesse rolê. Você é o cara que é o dono da empresa, você serve cafezinho, você pega a caixa no depósito, você edita, você faz o marketing, você faz o comercial. Então, é dolorido esse processo, mas é uma coisa que nós, que somos editores independentes, nós que somos gestores de uma casa editorial, a gente precisa aprender que, na verdade, o marketing, a estratégia que você vai fazer de vendas e divulgação do livro, ele vem antes da produção. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou, das pessoas acharem que a profissão de editor é uma coisa, né, que está em volta aí num glamour, etc. Tem muito a... tem muito a ver com o arquétipo, né, assim, do que as pessoas acham que é um editor, que é um autor, que é um escritor. Então, assim, eu ainda acho que, mesmo a gente estando em 2020, assim, eu ainda acho que quem entra para essa carreira, ou quem ainda está no começo, ainda acha que é importante separar, sabe, assim, que existe como se o autor estivesse numa torre nobre, onde ele só produz aquela obra, sabe, aquela obra de arte, aquela expressão, e ele não quer se envolver, assim, com redes sociais, com Excel, com anúncio de rede, sabe, com post patrocinado, com influencer, ele não quer sujar as mãos desse trabalho super lindo e digno que é editar e escrever livros, assim.
Eu acho que em alguns casos é até possível haver essa separação, mas para autores independentes, para editoras pequenas, não tem muito jeito, assim, vocês vão ter que fazer as duas coisas, sabe? Cada um vai ter que achar um equilíbrio aí de quando que é, sabe? O que é prioridade agora, se é eu editar, se é eu fazer um plano de marketing, se eu consigo contratar uma pessoa para me ajudar nisso, mas não tem jeito, você vai ter que fazer em algum momento, sabe? Então, e eu acho que isso tem muito a ver também com quem é seu público. Esse é o basicão do marketing, assim, vocês podem fazer MBAs, cursos à distância, e-books, qualquer coisa de marketing vai te falar que você tem que conhecer seu público, porque é verdade, assim, é o clichêzão do marketing porque é verdade, porque funciona. E no financiamento coletivo não é diferente, assim, você só consegue desenhar uma campanha do tamanho do seu público, com a cara dele, se você souber quem é. Então, a gente tem muitos casos, assim, de campanhas muito desenhadinhas para o público, que são as campanhas redondinhas que a gente bate o olho e sabe que vai funcionar. E uma delas, a Camila vai saber falar das experiências dela também, mas uma delas que eu acho que é um ótimo exemplo é a campanha da editora Aleph, que teve aqui no Catarse em 2018, que foi bem importante para a gente, porque foi uma das primeiras editoras de maior porte que resolveu usar o financiamento coletivo desse jeito estratégico. E eu lembro quando eles estavam desenhando a campanha, que a Lucy Traqueta, maravilhosa, musa do marketing editorial, falou que queria fazer, junto com a edição especial do 2001, Odisseia no Espaço, que eles queriam fazer uma réplica do Osso, o Osso, né, do macaco, filme, Kubrick e tal. Eu falei assim, na minha cabeça, pensei, eu que não sou o público da Aleph, pensei assim, gente, que esse osso? Para que osso? Estão loucos? Eu falei, Lu, você tem certeza? Como é que é? Você fez esse orçamento? Vai ficar caro? Vocês vão conseguir fazer? Ela que tem um domínio muito grande do público da Aleph, quem é a persona da Aleph, né? Falou, tem certeza, vai ser ótimo, as pessoas vão adorar. E foi o que aconteceu, eles levantaram quase R$500 mil aí com esse projeto super especial, caro, mas que só existiu por causa do financiamento coletivo. E as pessoas amaram o osso, fizeram stories, fazendo, como chama? Unboxing. Fazendo unboxing do osso, com música do Odisseia no Espaço no fundo. Então, assim, funcionou, foi feito para o público, sabe? Então, isso é possível fazer de várias escalas, mas é isso, é o equilíbrio entre fazer o seu projeto do coração, que você acredita, que tem um valor editorial incrível, e saber envelopá-lo também. Dessas duas coisas, elas não... Uma sozinha não funciona, tem que ser as duas. Eu acho que você falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa do autor do passado, que é o autor que não queria se envolver com nada. Ele queria escrever o livro, ele queria aprovar a capa, ele queria aparecer no lançamento, e aí era um meio se vira aí, né? E aí eu acho que isso não dá mais para rolar, sabe? A gente, há vários anos, na verdade, que isso não dá mais para rolar. Eu me lembro uma vez que eu tive uma reunião com um autor, e ele... assim, olha, esse aqui é o meu livro e tal, e era realmente um projeto interessantíssimo, a gente acabou fazendo, e ele falou pra mim, o que você vai fazer por mim? Aí eu falei, não, essa não é a pergunta é, o que você vai fazer por mim? O livro tá aqui, a gente é sócio nesse rolê, sabe? Ele só dá certo se a gente trabalhar junto. Então não adianta nada você querer fazer esse livro, era um livro de culinária, e você depois fazer 25 cursos sobre isso e não me avisar. Sabe, hoje a gente trabalha junto, hoje o livro não vai acontecer, assim. Ele, não, mas o que eu quero é que você coloque o livro na livraria. Eu falei, sim, ele vai estar na livraria. Mas ele só vai estar na livraria se houver um interesse pelo livro. O livro, por estar na livraria, não significa nada. Estar na livraria é o mais fácil. O problema é ele vender para continuar na livraria. Então, é um processo imenso, sabe? Aonde... a cadeia toda do livro precisa mudar, sabe? O pensamento, entendeu? E eu acho que essa crise, que na verdade a pandemia é uma crise sem precedentes, né? Que não abala só o mercado editorial, abala a gente como sociedade, como cidadão, como mundo. A gente porque passa por tudo, passa por globalização, passa por um monte de problemas que a gente está enfrentando, como desabastecimento,
E o livro, no fundo, né, pra gente é tudo. Mas no meio de tudo que está acontecendo, ele é uma gota no oceano de coisas que precisam mudar. E eu acho que a gente foi pego de calça curta, essa que foi a verdade. A gente mal estava, né? A gente não estava se recuperando de uma crise anterior e a gente foi bem pego de calça curta nessa. Agora, o que eu mais estou vendo nos grupos, né, nos grupos grandes de editores, nas campanhas e nas coisas que as pessoas estão querendo fazer, e nos grupos de editores independentes, é uma coisa assim, cara, a gente não pode só depender do modelo atual, sabe? E aí? E todo mundo falando, e todo mundo jogando, e todo mundo trocando, sabe? E tá sendo bacana de ver a quantidade de editores se ajudando um ao outro. Tipo, não, olha, você faz assim, você liga pro fulano, o contato tá aqui, vai ser assim, funciona assim, eu vou conseguir. Se a gente juntar um grupo, eu consigo fazer mais barato. Se a gente juntar, sabe? E eu acho que. E é legal, assim, pra mim, porque a Libre começou um pouco assim, sabe? Um pouco com esse intuito. Então, eu acho que essa colaboratividade também passa pelo financiamento coletivo, que é conseguir entender que as coisas só vão acontecer se a gente se unir. Nós nos unimos, nós somos mais fortes. Então, o autor, e é isso, o autor não vai mais ficar em casa sem saber, torturado, né? Porque ele ficou uma coisa um pouco assim. Essa coisa que eu falo de humanizar é porque o autor é aquele ser mítico torturado que produz obras maravilhosas e é um recluso, e né? E não é isso, né? E não é, e nem deve, nem pode. Então, e isso que eu acho muito legal, na verdade, nas redes dos autores de jovens adultos. Sabe, a rede jovem é incrível de se trabalhar, porque eles são caras super conectados, eles estão acostumados já com essa coisa de crowdfunding, eles estão acostumados com plataformas, e aí o financiamento coletivo não assusta, sabe? Você tem falado muito da Libre, né? Libre, para quem não está acostumado, é a Liga Brasileira dos Editores, que é um grupo de editores independentes que formaram essa entidade, e a Camila foi a primeira presidenta, casualmente. Tem uma pergunta aqui do Sérgio, ainda falando sobre estratégias, né? Ele pergunta se é possível contratar profissionais, se existem profissionais especializados em montar campanhas de crowdfunding. Quer falar, Raíssa? Não, eu ia falar que sim. Eu ia falar que essa é uma profissão que é um ofício, né, que está surgindo, assim, a gente nunca tinha ouvido falar, mas nos últimos anos a gente começou o movimento de publicações no crowdfunding tem sido tão intenso que esse ofício se fez necessário, assim. E hoje tem tanto pessoas físicas, profissionais, que topam fazer isso, que têm experiência em crowdfunding e oferecem esse serviço, quanto eu acredito que algumas agências literárias já têm se atentado para isso também, mas é um ofício que é bem importante aí para ajudar nesse planejamento. Camila vai saber. Pois é. A Mapa, na verdade, a gente não começou com esse intuito, né? A gente começou querendo apostar em projetos que fossem plurais, né? Onde eles conseguissem existir em vários suportes. Então, isso era o que a gente queria fazer inicialmente, e o financiamento coletivo foram os nossos primeiros projetos. Não foram os únicos, mas os primeiros. E a gente vem, desde então, recebendo muitos pedidos de autores e editoras que gostariam de uma consultoria sobre isso. A gente ainda não... a gente está, na verdade, negociando com algumas pessoas agora para começar a montar algumas campanhas que não sairão pela Mapa, porque eles querem que saiam pelas empresas deles, ou autores independentes que querem, depois que a campanha estiver montada, eles querem tocar sozinho. Então, sim, na verdade é uma coisa bem possível. E quando a gente começou, a gente não começou também de orelhada, porque existe uma estratégia. Isso que a Raíssa bate nesse ponto, ela está coberta de razão. Não é assim, eu tenho um livro incrível, eu tenho uma rede social com 500 mil pessoas e isso vai dar certo. Não é assim que funciona. Existe uma estratégia que precisa ser montada, existe uma campanha que precisa ser realizada semanas antes, existe... Enfim, existe toda uma forma, existe um algoritmo, existe uma matemática por trás disso que precisa ser seguida.
Então, assim, as campanhas bem-sucedidas são as campanhas que fazem essa história direitinho, sabe? Que acompanha esse passo a passo. Eu queria... desculpa, Léo, pode falar. Não, pode continuar. Eu queria só pegar o gancho que Camila falou sobre os leitores de young adults e desse público mais jovem que já está muito acostumado com internet, com crowdfunding até. Eu acho legal que é um público que entende mais, que se identifica mais com autores e com editoras que são as chamadas marcas empáticas, né, que são as marcas que não têm vergonha de conversar, de falar das coisas e de mostrar algum tipo de vulnerabilidade, né, então, assim, isso é uma coisa bem importante para o financiamento coletivo, né, o uso sincero, transparente da vulnerabilidade, então, isso é uma coisa que pode ser feita de modos profissionais, né, então, como eu citei o caso da editora Aleph, né, com a campanha do 2001, os editores foram no vídeo da campanha falar, esse livro, no modo tradicional, custaria R$450 para você na ponta. Como a gente acha muito caro, a gente não tem grana para bancar sozinho, a gente quer fazer desse jeito, porque aí vai custar R$180 para você. Então, assim, compartilhar números, compartilhar o que está acontecendo, contar para o leitor, conversar com o leitor sobre como é construída a cadeia do livro. Então, assim, até aquela pauta do preço, né, do livro. Como é que as pessoas vão valorizar o preço do livro se elas nem sabem como que é produzido? Como é feito? Quais são os profissionais que estão envolvidos nesse livro? Sabe? Quais são os profissionais? Que tipo de acabamento que tem? Quais são os fornecedores? Quanto que custa? Quanto que fica para cada um? A gente não tem como querer uma resposta e um engajamento honesto dos leitores, dos seguidores, se a gente não compartilha com eles o que está acontecendo, sabe? Então, essa é uma postura que não é muito comum, ela não é uma postura do modelo tradicional de negócios, né? As grandes marcas, e nisso incluídas as grandes editoras, elas ainda têm muito medo de parecer vulneráveis, né? E aí entra até aquela história que a gente estava conversando sobre o termo vaquinha, né? Tem algumas marcas, algumas pessoas com marcas pessoais e algumas editoras que têm pânico de se associar a isso porque mostra vulnerabilidade, mostra que a pessoa está com conta no vermelho, que não está conseguindo. Então, assim, tem a ver com isso, assim, financiamento coletivo também é sobre se conectar de verdade com as pessoas, sabe? Sobre mostrar para elas como é feito o seu trabalho e chamar para fazer junto também. Tem muita gente sabendo fazer isso de jeitos inteligentes e tão honestos e tão sinceros que estão sendo responsáveis pela sobrevivência dessas editoras na crise. Então, aconteceu uma coisa muito engraçada. A gente está entregando um livro agora, que é um livro de young adult, é um romance, e a gente precisava imprimir o livro para entregar. Tá na hora da gente entregar as recompensas. E eu liguei para a Raíssa e falei, Raíssa, o que as pessoas estão fazendo? Porque, assim, esses livros vêm aqui para minha casa, eu vou ter que pegar e juntar com marcador, e com bolsa, e com voucher, e com não sei o quê. E como é que eu vou higienizar tudo isso, colocar no envelope? Como é que eu vou fazer? Não tem como, é impossível. Eu tenho criança, eu tenho cachorro, eu tenho não tem como. Como é que a gente vai fazer? Aí ela falou, Camila, conversa com eles. Aí a gente conversou com o autor, né? Conversamos com a autora, conversamos entre nós na Mapa, e a gente falou, gente, vamos fazer o seguinte, vamos distribuir o e-book de graça, né? Como um mimo para todo mundo ler nessa pandemia. A gente explica para eles o que está acontecendo, que é um problema de segurança. A gente não tem como botar 500, 600 pacotes no correio agora. Como é que a gente vai fazer isso? E aí a gente explicou e eu falei, e eu tava assim super angustiada com isso. E foi todo mundo muito legal, sabe? E aí quando a gente né, estudou como que a gente ia liberar esses links de uma forma segura, porque a gente não ia mandar um PDF pro e-mail de todo mundo, então como que a gente vai disponibilizar o e-book e o MOB disso e tal. E a gente achou uma plataforma muito bacana e a gente mandou esses links e eu falei assim, gente, agora é uma coisa pessoal. Eu falei, olha, se vocês tiverem qualquer problema, você manda um e-mail para mim, Camila, sou eu, sabe? Sou uma pessoa, gente, botei meu arroba no Instagram pessoal, para as pessoas saberem que eu não sou uma Mapa Lab, eu sou a Camila, que estou aqui, que ia fazer isso na minha sala de casa, com a Vitória, minha filha, botando etiqueta, entendeu? Como que a gente vai fazer isso?
E deu super certo. E aí as pessoas estão fazendo download nesse momento, aí algumas pessoas mandam e-mail para mim, Camila, eu não estou conseguindo. Aí umas 2 delas realmente tiveram problemas, eu falei, cara, me manda um WhatsApp, a gente faz um call rapidinho e eu ajudo para você. Aí depois a menina mandou uma mensagem para mim, cara, você é tão legal, obrigada. Mas gente, tá vendo? sabe? É isso. Dá um trabalho, são 600 pessoas, mas tudo bem, sabe? Elas fizeram o livro acontecer, tá tudo bom. A gente perde um dia fazendo live com as pessoas que não conseguiram baixar o livro, tudo bem. E aí? A respeito disso aí, eu quero só pegar uma carona nisso que a Camila acabou de relatar, né? Tem uma pergunta do Sérgio também, ele pergunta se já foi feita alguma campanha para retirada dos livros em livraria, se isso seria uma opção. E também teve uma pergunta aqui da Cris Fuscaldo, ela perguntou justamente sobre essa questão dos Correios, você deu uma resposta já aí, mesmo sem saber da pergunta, Camila. Os Correios estão funcionando, mas a gente não acha seguro, nem pra gente, porque no caso não tem um depósito, não tem, né, isso para um volume desse, que é pequeno ainda, de 500 e 600 exemplares, a gente faria isso dentro das nossas casas, né? Casas que temos nós, e que temos crianças, e que temos, né? E que temos famílias. Então, a gente não considerou isso seguro pra gente, a gente não conseguiu achar uma forma de fazer isso de uma maneira segura. A gente, aos poucos eu vou fazer as recompensas primeiro, e as recompensas vão ficar dentro de um quarto que está guardado tudo, e elas vão ficar lá, sendo higienizadas sozinhas de quarentena. Mas os livros a gente realmente optou por só imprimir quando a gente souber exatamente o que a gente vai conseguir fazer. A gente não tem margem, foi uma margem muito justa, então a gente não tem uma margem, por exemplo, para contratar uma empresa de manuseio nesse momento. Mas é uma ação que a gente muito... Assim, eu não espero que a gente tenha outra pandemia nem tão cedo, mas se você vai fazer uma campanha agora, eu acho que isso precisa ser colocado no custo, sabe? Que é colocar um serviço de logística, um manuseio, alguém que possa fazer isso de uma maneira segura e que não seja dentro da sua casa. A outra pergunta do Sérgio foi... Talvez a Raíssa consiga ter uma visão mais ampla até disso, porque está há mais tempo, se já teve alguma campanha de retirada em livraria e se isso seria uma opção. Que o lançamento foi em livraria, ou na verdade, assim, você comprou a sua cota, vamos dizer assim, e falou assim, fulano, então você pode comparecer à livraria do Joãozinho, na rua tal, e retirar o seu livro ali. O que é muito comum são entregas em livraria, lançamentos em livrarias, né? Então, por exemplo, uma das recompensas era entrega em mãos no dia do lançamento. Eu mesmo fiz isso quando eu lancei meu livro. Uma das opções era receber o livro no dia do lançamento, que a gente fez numa livraria aqui em Belo Horizonte. Isso já ocorreu com outras campanhas, sim, de ter uma recompensa de entrega presencial em livrarias ou em outros centros culturais, esse tipo de lugar, sim. Tem aqui uma pergunta da Débora Quintal, e aí antes de eu fazer a pergunta, eu vou fazer o meu depoimento, porque eu sou um autor de um livro que foi viabilizado via financiamento coletivo, né, que é o 100 Nomes da Edição no Brasil. É um livro que ele se moldou muito por conta da campanha. Eu estava comentando isso com a Raíssa, né, que o livro, a princípio, o livro teria um shape, um conceito, e esse conceito foi modificado graças à campanha, porque uma das primeiras compras grandes que a gente teve foi de um coordenador de um curso de uma universidade que oferece pós-graduação na área de edição, no Rio de Janeiro, e ele comprou logo aí 50 exemplares, porque aquele livro vai ser adotado pela universidade, pelo curso de pós-graduação. Cara, isso foi demais. Não é? Então, assim, a partir desse momento, eu falei, não, esse livro não pode ter esses perfis muito rasos, eu preciso me aprofundar um pouco mais nisso. Então, isso demandou mais esforço e trabalho meu, e é de modo que até hoje eu não consegui terminar o livro, mas ele já está quase nos finalmente.
E aí, tendo eu dito isso, vou Demos para essa. a Débora. Pergunta para Camila se o tempo que o autor fica em contato com os leitores, preocupado com o marketing de seu livro, não é o tempo que ele deveria estar produzindo mais o conteúdo. Não seria o caso de o autor pensar em terceirizar e pagar por esse planejamento para ficar mais livre para a escrita? Eu fiz isso junto com uma editora, a editora assumiu toda essa parte, a Raquel, que deu um tchauzinho aí há pouco, eu não sei se ela continua assistindo ainda, e óbvio, não ficou tudo na mão dela, eu tive que me esforçar, a gente fez um lançamento da campanha em Paraty, durante a Flip do ano passado, e óbvio que eu também me envolvi muito nisso, mas eu também, paralelo a isso, estava escrevendo, né? Então, eu acho que depende. Olha, gente, catequizei. Então, eu acho que depende, porque no caso do Léo, né, a campanha era um. Enfim, o Léo foi escrevendo esse livro, o livro não estava pronto quando a campanha né, foi criada e tal, mas existem projetos que já estão prontos. Então, assim, o autor, na verdade, já escreveu. Eu acho que qualquer projeto literário hoje, ele é uma ação conjunta. Eu acho que se o editor, né, ou a casa editorial que está te publicando e o autor não se derem as mãos e pensarem juntos, eu acho que não rola, sabe? Eu acho que as coisas não funcionam, nem antes, nem durante, nem depois. É que nem o autor que está escrevendo o livro e ele está mostrando para a editora. Se ele está mostrando, né? Eu acho que é tudo uma via de duas mãos, muito. Eu acho que óbvio que não é o autor que vai ficar, sei lá, botando flyer, envelope, sei lá, mas ele é um cara que tem que pensar junto com você, eu acho. Até porque o livro dele, ele sabe mais do que ninguém. Tem sempre aquele que acha que o livro vai vender 3 milhões de exemplares, né? Enfim, mas os autores que já estão no né, que já estão nesse rolê, já sabem como é que é. Ele pensa junto com você. Você tem que ter esse bate-bola, sabe? Ele vai ter que perder esse tempo. Não tem muito jeito. Sim. E aí é isso, sei lá, o dia tem 24 horas, né? Todo mundo vai fazer tudo ao mesmo tempo. É assim que funciona o mundo hoje. Isso, e eu vejo autores e editoras de em diversos estágios assim, de amadurecimento no mercado fazendo as duas coisas, né? Eu sei que em alguns momentos é desgastante né, a gente não vai falar aqui que é muito lindo ficar conversando e escrevendo no tempo, é desgastante, sim, mas como Camila falou, né, você é quem mais conhece a sua obra, então tem alguns tipos de relacionamento que é o autor que vai conseguir construir, sabe? Ou o editor, assim. Então, eu vejo, por exemplo, eu tinha até separado para falar aqui alguns exemplos de autores e de editoras que estão conseguindo navegar, de alguma forma, por essa crise dentro do Catarse. E eu gosto muito do exemplo do Felipe Castilho, assim, que é um cara muito querido, que tem uma comunidade de leitores muito forte, e ele responde as pessoas na internet, nas redes sociais. Então, assim, dá até dúvidas que o próprio Catarse já tem uma área dedicada a resolver, né? Então, assim, às vezes um leitor pergunta no Instagram dele, cara, eu não estou conseguindo, meu boleto venceu, como é que eu faço? Ele explica para as pessoas. Então, assim, eu sei que ele não está fazendo aquilo no sofrimento, no ai que saco. Ele quer muito que aquela pessoa converta o apoio, sabe? Então, existe também as pessoas que já se acostumaram a ter essa simbiose, assim, entre a própria produção e o atendimento dos leitores. Então, eu acho que faz parte, né? Eu acho que faz parte, porque eu acho que para um autor, eu não sei, assim, eu não sou uma escritora de ficção, mas eu penso que você não consegue se afastar do cotidiano, da sua vida, para conseguir escrever. Os meus melhores livros que dentro enfim, de toda a minha carreira editorial, em todas as empresas que eu passei, as empresas que eu ainda estou, onde a gente se envolve junto, sabe? É onde viram filhos gestados, sabe? Por uma dupla, que é o editor e o autor. Então, e aí tem horas que a gente está falando do texto, tem horas que a gente está falando, né, de uma crônica, do conto, do poema, do livro todo, do romance.
E tem horas que a gente está falando de como é que a gente vai fazer para vender 100 livros naquela lojinha de decoração, sabe? E como é que a gente vai montar essa campanha e quais são as 50 primeiras pessoas que a gente vai acionar e que elas precisam comprar o livro no primeiro dia, para a gente poder bater a meta mínima de 24 horas. E eu acho que tem uma coisa importante aí também, que é a construção de qualquer relacionamento, ela demora. Então, assim, para você construir um relacionamento sólido, que você e as pessoas vão se apoiar na saúde e na doença aí do mercado, você não pode querer que você construir isso na mesma semana, né? Então, eu fico vendo, por exemplo, um exemplo que eu sempre cito são as meninas da editora Wish, que estão aqui no Catarse há muito tempo. É uma editora pequena, com 2 ou 3 pessoas na equipe, que, se você perguntar no mercado, todo mundo já ouviu falar. Então, assim, todo mundo já ouviu falar editora Wish. Assim, é uma editora pequena que começou com defesa de TCC em editoração da Marina, e hoje está aí, sabe, com não sei quantos mil seguidores no Instagram, e as pessoas embarcam em todos os projetos da editora Wish. Não é porque elas começaram essa semana a construir uma conversa com os leitores dela, não, elas estão entre erros e acertos aí, há anos conversando com as pessoas, né? Então, e isso é importante também, porque até nesse tempo de crise agora, né? Se você pensar assim, será que eu mando ou não mando as recompensas por correio? As pessoas elas vão se sentir seguras para receber? Cara, se você ficar pirando em hipóteses na sua cabeça, você não vai chegar numa decisão legal. Qual que é a decisão? Pergunta para as pessoas. Vocês estão seguros? Tudo bem eu mandar agora? Vocês querem vão esperar um pouquinho até maio, até junho? Esse é o tipo de informação que não vai vir, assim, das suas especulações ou de um e-book de estratégias. Vai vir da sua conversa com as pessoas. Então, como você mesma fez, né, com os apoiadores da Mapa Lab, é isso, assim, essa relação, se ela estiver bem estabelecida, ela vai te abastecer de dados. E é essa relação que vai também te ajudar a definir estratégias, do tipo, será que eu lanço uma campanha agora no meio da pandemia? Cara, a editora Wish lançou, bateu a meta, já tá aí, sabe? Então, assim, é esse tipo o tipo de relacionamento que você constrói, ele te dá frutos muito certeiros. Não, e tem uma coisa que eu acho muito boa, que é o seguinte, quando eu já participo de campanhas de financiamento coletivo há muito tempo. Então, tem uns autores, umas pessoas, umas editoras, a própria Wish, que para mim é um caso assim, de sucesso muito bacana, porque é muito nichado o que eles vêm fazendo, mas eles estão há anos construindo essa base de dados, há anos que eles estão construindo esta comunidade que consome este tipo de produto específico. Então, realmente, você faz uma campanha, você lança em 24 horas, você bate a meta. Porque tá todo mundo querendo aquilo, porque ela já tá um mês falando que ela vai lançar aquilo para aquela rede de 5, 10, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, que ela fica ali namorando, né, nos períodos que não tem uma campanha, e você vê, se você vê o histórico de uma editora, ou de uma agência, ou de um autor que tem campanhas recorrentes, ele começou suando para conseguir 5 mil reais, depois ele já bateu 10 mil, na segunda campanha ele bateu 10 mil, faltando uns 15 dias, depois ele bateu, sabe, na quinta campanha dele, ou na sexta campanha dele, ele tá batendo meta em 24 horas, em 2 horas, sabe? Então é isso, realmente, você não consegue construir uma rede tão rápido, entendeu? A gente tem uma pergunta aqui da Larissa, ela pergunta, mesmo sabendo que deve ser muito variável devido às especificidades de cada projeto, tem como projetar uma média de custo por campanha? E aí eu acho que a Raíssa, vocês têm lá um orçamento que é muito intuitivo e muito fácil de operar, inclusive, para poder chegar nesse custo, né? Tem, a gente criou uma ferramenta chamada calculadora de orçamento, e a gente tem uma calculadora de orçamento específica para projetos de publicação, e é Excel, mas é tranquilo, tá, gente? Não é nada, assim, muito... Eu apanhei só nas 2 primeiras campanhas, agora somos profissionais. O que verifica o seu diploma de humanas, tá certo. Tudo bem apanhar no começo. Para sempre miçangueira. Né? Então, quando você... É uma ferramenta onde a gente coloca a estrutura genérica, a estrutura básica de qualquer produção de livro impresso,
Então, você tem ali os custos, a opção de, né, o lugar de colocar o custo com gráfica, revisor, designer, frete. E aí, essa ferramenta, ela também te ajuda a saber se a sua ideia de meta está coerente com o seu custo. Então, dentro do site do Catarse, a gente tem lá embaixo uma opção que chama Escola do Financiamento Coletivo, onde a gente tem todas as ferramentas que a gente desenhou para ajudar nesse planejamento de campanha. Então, a gente fez essa específica para campanhas de publicações. E ela funciona bem, porque assim, existe uma estimativa, porque assim, se você não tem um livro pronto, então você não sabe nem quantas páginas ele tem. Você estima, né, a gente acha que vai dar 400 páginas, depois dá 350, então assim, o ideal é sempre que você vá um pouquinho para cima, para que você não fique depois perdido nisso, e também tem sempre, né, a gente, no caso específico de fazer livro impresso, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo de quanto tempo depois você vai enviar o livro, sobe papel, sobe insumo, sobe preço gráfico, sobe preço de correio. Então, essa coisa do frete foi, assim, uma discussão de meses que a gente teve, porque é muito difícil você calcular essa coisa do frete. A gente vai. E aí, assim, você tem que pensar na percepção das pessoas. Será que a gente bota frete incluso? Será que a gente vai botar o frete separado? Mas se o frete incluso, o livro vai ficar meio caro. Mas se a gente botar separado, o cara talvez não queira pagar frete. Então você ainda tem que ficar pensando nessas coisas que são muito mentais, né? Porque no fim o preço do frete está embutido no preço total. Mas o que a mente, né? Como que o seu leitor vai internalizar isso? Então tem é o que eu falo toda hora, tem uma matemática, tem uma estratégia, tem uma... E isso varia do tipo de livro, varia do público-alvo, varia da quantidade de pessoas que você vai conseguir atingir. Mas é isso, né? A calculadora é importante porque ela ajuda a fazer aquilo que a gente falou lá no meio, que é desenhar a campanha para o tamanho que ela do público, da audiência, né, das pessoas que vão aderir a ela, assim. Então, minha dica é, para quem estiver querendo botar uma campanha agora, ou na dúvida se bota ou não, dá uma olhada nesses materiais que a gente tem lá no site do Catarse. Tem muita coisa que já vai matar essa dúvida. Conversa com as pessoas, gente, de verdade, assim, conversar moda antiga, sabe? Tipo, pega o telefone, liga para as pessoas, pergunta, faz enquete em redes sociais, lança formulário. Esse é o tipo de coisa que vai te munir de segurança para tomar decisões, assim. E se mesmo assim você ainda tiver com dúvida, escreve para a gente ou para mim, que eu ajudo a bater cabeça até chegar numa decisão. E ela ajuda mesmo, gente, só queria dizer. Depoimento. Gente, eu ligo, a Raíssa é meu senhor, gente, eu ligo pra ela. Olha, qualquer dúvida que eu tenho de financiamento, Raíssa, posso te mandar Amei. um áudio? Tem uma outra pergunta aqui da Nívia, ela pergunta como vocês enxergam o nicho de empreendedorismo materno/feminino para trabalhar com financiamento coletivo. Camila, com você. Não tem uma coisa que vai por aí, né? Então, Ni, a gente já falou bastante sobre isso. Nívia é minha amiga, gente. Então estamos assim com essa intimidade. Eu acho que eu acho que a rede materna ela é ótima. Ela é imensa, ela é vasta, ela é rica, ela tem 1 milhão de compartilhamentos. Mas eu acho que a rede materna é uma rede viciada em algumas coisas, sabe? A rede de maternidade e a rede é uma rede que eu acho que ela está acostumada a receber tudo de graça, sabe assim? Então, assim, o seu conteúdo que você produz, quer dizer, porque uma das redes mais ricas de todos os tempos foram os blogs de maternidade. Quando eles começaram, quando eu comecei, quando a Nívia começou, fazem 8, 10 anos que a gente começou isso, quando as nossas crianças nasceram. E a gente formou redes imensas, que atingem milhões de leitores, milhões de mulheres, milhões de mães. E na hora de você conseguir converter isso, e esse é um outro problema que a gente também precisa lembrar, é que essas conversões é a conversão do seu leitor para comprar um produto. E eu acho que a rede materna é uma rede que tem problemas com isso. Não que eu não acho que dá certo.
eu acho que os livros de maternidade são livros que durante muito tempo foram muito bons, eles foram tendências de alguns anos atrás e que venderam muito bem. Mas eu acho que na hora de você apoiar o seu autor, a gente pode ter um problema, sabe? Pode ter um problema de não de fazer o projeto acontecer, mas eu acho que pode ter um problema de você conseguir converter a rede, sabe? Você tem uma rede imensa de 1 milhão de mulheres, mas na hora H, 100, 200, 300 é que realmente vão chegar junto. Mas, por outro lado, eu acho que empreendedorismo feminino, né? E aí eu não estou nem falando especificamente sobre mulheres que são mães, mas o empreendedorismo feminino é um tema espetacular, sabe? Porque ele toca em vários temas, porque ele toca na mulher, ele toca no feminismo, ele toca na independência financeira da mulher, e esses todos são assuntos que não só a gente jamais deveria parar de falar, como a gente precisa incentivar. E as mulheres realmente se ajudam, né? Então eu acho que assim, bons projetos pensados e projetos que sejam, como a Raíssa falou bastante, projetos que você consiga achar exatamente o tamanho da sua rede, né? O tamanho da sua rede que converte, eu acho importante, eu acho essencial, na verdade. E a gente falou, a Raíssa acho que deu uma caidinha, mas eu já acionei ela aqui pelo WhatsApp, ela já está voltando. Você, Camila, teria alguma dica do que não fazer, já que a gente já falou tanto de estratégias, tanto do que fazer, aquela prática que deve ser evitada? Você tem algumas dicas? Eu tenho algumas dicas. A primeira dica em primeiro lugar, se uma campanha não der certo, você não pode se sentir fracassado. É difícil, mas eu acho que a gente, como editor, é aquele livro que flopa. É aquele livro que tinha tudo para dar certo, mas ele flopa no final, sabe? A gente não vai jamais conseguir acertar todos os projetos, sabe? Você vai superdimensionar redes, você vai subdimensionar algumas outras coisas, e eu acho que essa é a primeira dica, é não entender que o seu projeto fracassou porque ele é ruim, mas porque você talvez não tenha conseguido criar a estratégia correta para ele, sabe? E sei lá, eu não sei, assim, quando você é editor, você consegue entender também que alguns projetos, assim, uma das coisas que a gente falou muito na Mapalab quando a gente estava começando era que a gente passou uma vida inteira como editor meio que colocando goela abaixo do leitor aquilo que ele precisava ler, porque era aquilo que tinha na livraria. E o mundo agora não é mais assim. Eu acho que a gente precisa entender o consumidor, entender o leitor, para entender o que eles querem. E é por isso que aquilo que a Raíssa fala tanto sobre entender o seu público, sobre conversar com o seu público, saber quem é o seu público, estar sempre em contato com ele, se faz tão importante, porque você vai conseguir compreender o que funciona ou não no financiamento coletivo. E isso você só consegue, não tem jeito, você só consegue aprender fazendo, né? Então, assim, a gente teve campanhas bem-sucedidas, a gente teve campanhas redondinhas, a gente teve campanhas que foram ali no laço, e a gente teve campanhas que foram um sucesso estrondoso, sabe? A gente tem a nossa penúltima campanha, foi uma campanha que a gente atingiu 341% da meta, sabe? Foi uma coisa louca. E a gente foi muito feliz, porque foi uma campanha que foi muito bem pensada. E a gente tem campanhas que foram justinhas, sabe? E a gente, depois que a gente teve nosso primeiro fracasso, e a gente teve 2 projetos que não deram certo, a gente compreendeu que a gente precisava dimensionar algumas coisas de melhor. E a gente também compreendeu que tinha alguns projetos que a gente superdimensionava a rede do autor, sabe? Então a gente deu uma baixada na bola e a gente conseguiu fazer com menos, sabe? E também entender assim, olha, até aqui a gente fica no 0 a 0, até aqui a gente
ganha alguma coisa, o autor ganha alguma coisa, e o livro vai ou não para a livraria, ele vai ou não, e quanto que a gente pode ganhar com isso? Então, essa é a minha segunda dica. E a terceira dica é pensar com antecedência. Não adianta a gente estar aqui e falar assim, ai, que ótimo, semana que vem eu vou colocar uma campanha no canal. Não vai funcionar, sabe? Não funciona, precisa ser pensado com muita antecedência, não só o projeto, mas a forma que você vai mostrar isso para o público, que forma você vai comunicar e divulgar, e isso precisa de tempo, sabe? E formação de comunidade é uma coisa que demora, sabe? É uma coisa que demora uns anos. Eu daria uma quarta dica da minha experiência. Eu acho que a gente devia ter lançado a campanha do Meu com um livro um pouco mais pronto, sabe? Lançou já no começo, tinha muito pouca coisa pronta quando a gente lançou. Então, sei lá, o tempo foi muito pouco. Pois é, a gente fez algumas campanhas onde o livro não estava pronto, e isso é sempre frustrante, porque eu acho que você não pode, assim, é muito ruim quando você fica esperando tanto tempo, sabe? Assim, eu como consumidora comprei um livro de culinária super bacana, que eu tava super afim de receber, e não, o livro tá pronto, tá aqui, tá isso e aquilo, e no fim das contas 6 meses se passaram e a gente não recebeu, e o livro tá chegando agora, sabe? E eu acho que quanto mais tempo você demora, e aí eu não estou nem falando do ponto de vista de autora, mas da pessoa que coordena a campanha, que depois vai enviar as recompensas, quanto mais tempo você demora, mais problema você tem no envio. Porque as pessoas mudam de endereço. Porque você tem que mandar formulário para as pessoas atualizarem endereço, atualizarem dado, ela já não tem mais um e-mail, você não tem mais como entrar em contato, aí quando ela vai falar com você já é brigando. Então tem isso também, sabe? Assim, do ponto de vista da logística, dificulta também, sabe? E o legal da campanha de financiamento também é essa coisa da expectativa, sabe? Eu concordo com você, que tem que estar um pouco mais pronto. Não precisa estar completamente pronto, porque, sobretudo se for uma campanha tudo ou nada, que só vai rolar se o financiamento, né, se bater a meta de 100% no financiamento coletivo, mas eu acho que ele tem que estar assim, semi pronto. Porque senão fica sofrido, né? A Raíssa me disse que a energia acabou lá na casa dela, por isso ela caiu. Ela está tentando voltar, mas ainda não conseguiu e a gente já está chegando no nosso horário aqui. Então, Camila, queria te agradecer Obrigada. a Raíssa também, que ela escapou da gente um minutinho, mas agradecendo ela publicamente. Agradecer vocês que ficaram conosco aqui até o fim. Raquel fez uma pergunta para a Raíssa, mas a Raí ela pode fazer pessoalmente. E lembrando que a gente está aqui toda terça e sexta, a próxima terça a gente não vai estar porque é feriado, mas na outra sexta-feira a gente vai estar aqui nessa Collab Publish News, que é essa série de lives que a gente traz soluções, não problemas, mas soluções para esse momento de crise. Camilovski, brigadíssimo. Obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, se quiser conversar mais, pode seguir a gente, Instagram, nas redes, a gente é a Mapalab ou Mapalab no Twitter, e sou eu mesmo que respondo, então vocês podem falar comigo. E antes de eu apertar o off aqui, o que você vai fazer, Camila? Você já sabe o que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer quando isso tudo acabar? Vou na RB comprar bolsa, não é isso? Que a loja tá aberta. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é você pegar minha criança, pegar o meu cachorro e ir pra lagoa. Sentar, fazer um piquenique, deixar ela correr livre à vontade, andar de patins. Ela tem 9 anos e ela tá, tadinha, surtada. E eu acho que essa é a primeira coisa que eu vou fazer. E o cachorro, tadinho, que chegou pra gente uma semana antes da pandemia, então ele nem viu ainda a luz do dia. Ele nem viu a vida ainda. Não viu ainda, tá com 3 meses, então eu acho que eu vou levar eles pra lagoa. É a primeira coisa que eu vou fazer, piquenique. Muito bem. Então, gente, super obrigado e até a próxima. Obrigada. Tchau. Obrigadão, gente. Valeu.